Mas trabalhou aqui com o seu pai? Aqui um bocadinho ainda nesta arte aqui das peneiras, ou não? Não, eu vou iniciar ainda solteiro. O meu pai teve a pouca sorte, morreu com 40 anos de idade. Como é que ele se chamava, você? Joaquim da Vitória. Então, eu fiquei com a minha mãe e depois minhas irmãs, que eram mais novas que eu, uma 2 anos mais nova e outra ainda outros 2 mais novos. Portanto, nós tínhamos 2 anos de diferença um dos outros e eu era o mais velho. Ora, não havia com que sobrevivêssemos. A minha mãe ficou com um pequeno comércio que tinha e então tive de lançar-me a trabalhar. Ora, o que é que pensei? Que andava-se a construir a barragem de Belver, situada... Já tu começavas para o caminho de ferro. Andaste na via, no Antônio Maria, eras já o escritor dele. Então espera lá. Então, aí é que tu começaste a trabalhar. Foi aí é que foi o primeiro ainda. Trabalhava para a via por caminho de ferro. Caminhos de ferro. Ora, trabalhei entre Alferrarede e os túneis do Outeiro. E o que é que fazia lá na via? Eu na via andávamos nas limpezas dos ramos, das árvores. Naquele tempo não havia químicas e então aquilo era tudo raspada das ervas, limpar aquilo tudo, fazer todas as limpezas que havia na linha. E na altura chamava-se CP. Na altura era CP. CP, pois, agora é que é férias outras coisas. Portanto, eu continuei ali e quando aquele serviço aqui terminou, fui convidado para ir para a Torre das Baixas, mas a minha mãe era soberana em relação aos filhos. E então eu obedeci e não fui. Só uma coisa. E não fui para lá. Desculpa, está então bem. Você tem quantos irmãos? Tenho 2 irmãs. A minha irmã Idalina e a Isilda, que faleceu. Era a mais nova. Está bem. Também com problema de coração, como eu também teve infartos. E então, quando aquele serviço terminou, depois arranjei alguém que me meteu-lhe na barragem e fui para lá como soldador. Apontador! Eu tenho que estar só para a frente. Como apontador. Foi o primeiro serviço que fiz, foi para tirar o apontamento ao pessoal que trabalhava para a hidro... Para a hidro. De apontador. De apontador, você com nessa altura, que era apontador, estaria para aí de quê? Então que idade? Era novinho, se ainda não tinha ido à tropa? Eu tinha 17 anos. 17? Alguns pilares já a começar a vir a meio por aí acima e a parte da central havia lá uma cova muito funda, então depois se começou a... Mas entre meio andaste depois para a tropa. As primeiras torres que lá estão, fui eu que as soldei todas canodadas já em baixo. Eu lembro-me que estava aquelas primeiras de metal que vinham receber os fios e as cantenárias, vinham aquelas partes... Não, é a torre e agora está vestido com a rede desta de malha que eu estou a falar, que está com dupla, que está lá assim para ninguém lá poder entrar dentro. Sim. As primeiras que lá se fizeram, fui eu juntamente com outro que as fiz. Que as soldou. Que as soldou. Fui eu que soldei na primeira turbina, naquela primeira 4 grupos, na parte antiga, as turbinas lá embaixo vinham em peças assim, e eu fui um dos soldadores que andei lá a soldar. Lá da barragem, foi então, chegou à altura de ir para... Foi cumprir a vida militar. Sim. Vida militar que... E foi para onde? Para que ramo? Eu fui para... Era exército? Não, eu fui para o exército, eu fui para Santa Margarida? Para Abrantes. Para Abrantes? Fui para Abrantes, era o HK2, ou como é que chamavam aquilo. E chegou a cumprir lá tempo? Ou... Não, eu no sítio onde está o castelo agora, é que era... que era o quartel, não me lembro já. Que era o quartel de artilharia. Sim. Entendi. Então, e eu fui para as transmissões. As transmissões. Estive nas transmissões muito tempo, a minha vida era estar lá num gabinete, e a mandar mensagens. Já se começava a lembrar. E tu esteve lá quanto tempo? Esteve na altura? Cerca de um ano. Depois tiraste no Amaral e vieste embora. Depois no final, ao fim da recruta. Nós assentávamos para uma grande quantidade e depois, através de um número de sorteio, lá na... Não precisavam de tantos? Só precisavam de X e então ficaram lá. E você foi daqueles que saiu? Eu fui bafejado pela sorte, não é que lá ficar. E fui tropa só 7 meses. Depois de sair da tropa, para pensar que vinha descansado, ainda tornaram a chamar. Porquê? Porque havia uma guerra, começou as coisas... Foi quando houve aquela coisa do Santa Maria que foi apanhado, e então foi as primeiras manobras que houveram. E depois vocês tinham saído, ainda estavam bons, foram requisitados
porque com aquela situação a minha cabeça foi razoável para não dizer boa, eu vim dar primeiro cabo. Ah, primeiro cabo. Portanto, foi logo requisitado, precisavam um pessoal militar para regressarem aos quartéis outra vez. Entendido. E quanto tempo teve dessa vez lá ainda se lembra? Ora, Mais ou menos. lá 6 meses. Era sei quanto é que foi. À volta dos Mas foi em Abrantes também? E a gente já estávamos casados. Nós fomos já casados. Ah, Já casados. Portanto, nós fomos destacados e eu estive na linhanceira. ali sobre isso, tiveram lá um grupo de homens. E eu fiz parte desse grupo. Pois, tiveram. E eu, como primeiro cabo, ia a chefiar os do meu ano, porque havia lá de mais anos. Sim. Vocês que na altura, pronto, na Lugano, ainda levaram para lá uns canhões assim com umas rodas grandes, não levaram? Param. E isso foi os que levavam a parte, porque naquele tempo eram os canhões grandes, havia, para chegar aos aviões, havia uns projetores e havia uns altitelemas e aquilo era o cruzamento de luzes, peniche. Ah, pois era peniche que é que ia Pronto. dizer. Teve ali na linha Cera ao pé de mar. E depois levaram-me para peniche. O inimigo, nesse caso, que andava com os aviões, eram franceses, não eram? Já não me lembro. Não sei. Também já não sei. Aquilo era aquilo era uma espécie de treino para Em caso de guerra, em não é? caso de guerra. Pronto, eles foram chamados, esteve lá 6 meses e depois lá ainda teve que ir para tomarem. Bar não. Não, Foi para a Linhaceira. eu fui lá para Para a linha Cera. mas depois, nessa altura, levaram-nos, durante o percurso do tempo, Sim. Aqueles 6 meses lá aqueles 6 meses lá tive, levaram-nos para Peniche, Peniche. Que é perto lá do... Do presídio. em Peniche. Portanto, Não, mas Vareal. nós ficávamos mais abaixo, numa terra que eu já não me recordo bem o nome. Que é ali onde termina o areal que vem de Peniche até ali, e dali para baixo é Rochedos, para o lado de Lisboa. E então, lá no meio daquelas areais foram colocadas essas tais peças que funcionavam E os grandes holofotes. e com os holofotes. E depois foi colocada um avião com uma bandeira atrás com tamanhas bruto e eles tinham lá umas varolas espetadas de um lado e do outro para que a peça não se pudesse deslocar daquela área, porque os barcos deixaram de funcionar, tudo deixou de funcionar o tempo que nós lá tivemos, quando era de noite, e então aquilo era feito de noite. Eu, como pertencia às transmissões, não estive lá ao pé disso. Estive cá na parte da parte seca, sim. A tomar conta, A receber mensagens, a enviar. Certo. Toda essa situação. Para ver a situação estava a dizer. E tiveram lá esse percurso todo. E então foi quando aquilo tudo terminou, o fim das secas. Regressou à Ortiga. Regressei à Ortiga. Portanto, e enquanto estive lá como primeiro cabo, nós tínhamos um grupo e eu era responsável pelo um grupo por motivo de ter sido primeiro cabo. Sim, era o grupo que nesse caso era um pelotãozito. Devia ser. Eram 30 pessoas. Pois, e você era responsável que era já primeiro cabo. Tanto que eu até, o dinheiro era-me dado todo a mim, tanto que não andavam lá a comer a ninguém. Cada um tinha que se desarrascar. E então, pronto, mas tudo correu muito bem, com os meus e com tudo. Houve lá quem perdeu roupa, quem perdeu tudo, tiveram que chegar ao quartel. A parte deles nem puderam vir para a terra e para não ficar lá até que ser pago, porque aquilo desapareceu cantis, desapareceu mantras, deixaram roubar tudo, mas eu fui muito aquartelado. Quando veio lá de Peniche, terminou essa parte militar, chegou para a Ortiga, com os seus 20 anos, talvez. À volta disso. Já casado, precisava de arranjar trabalho. Pronto, o seu pai trabalhava já nesta arte, fazia... Ainda andou por aí dias aqui, dias lá e Mas foi pouquinho. Ora, é esta. Foi Não estava a dizer que a gente para andar aí a cavar. Espera que eu te digo. Através da minha mãe. Foi então que eu falei com a minha mãe e que eu escrevi uma carta e que ela assinou, em que pretendia que ele me mandasse material que seria este sar, seria esta madeira, tudo isto para fazer as redes para fazer as peneiras. Uma coisa. Pronto. A seguir a isso, você chegou aqui, não tinha trabalho, o seu pai já fazia os serviços, pensou também no meio disto tudo. Seguir a mesma linha que o meu pai. Seguir a vida dele, pelo menos já sabia fazer algumas coisas, que no caso que eram umas ratoeirasitas. Era estas mais pequenas, só o meu pai só fazia destas mais pequeninas. Mas o seu pai também fazia, ao fim e ao cabo também fazia peneiras, fazia tudo. Não, mas o meu pai só fazia ratoeiras só aquelas para ele vender na feira. Sim. Para ele vender lá na feira quando ia fazer mercados, que eles vendiam, tinha uma loja com que se vendiam toalhados e coisas assim. Mas rotitas, e então,
e fazia uns crivos para lá vender e fazia umas peneiras para lá vender. E eu, de acordo com isso, comecei a fazer as peneiras e os crivos e a ir vendendo lá e as ratoeiras. Depois adaptei mais ratoeiras de tamanhos diferentes. E estas aqui, falta depois fazer aqui uma volta para fazer chegar lá, e depois tenho outras para fazer estas mostras. Estava a ver. Depois essas também é você que fazia, certo? Tenho outras para fazer essas. Eu passei a vender isto para Lisboa. Apareceu-me aqui um agente comercial que teve conhecimento da minha situação e convidou-me se eu não vendia isto lá para Lisboa. E o homem levou-te, veio-me aqui ter montões de encomendas que eu não consegui dar resposta, porque não tinha aqui uma oficina em condições para isso, e então tive de dizer ao senhor, pronto, liquidarmos as nossas contas, mas passei a fazer para vender cá. E então passei... Até assadeiras para assar o peixe, para assar... Eu fiz assadeiras, eu fiz mil e uma coisa, tudo dentro da situação dos arames. E até que a coisa começou-se a desenvolver, a ponto de já não ia fazer as feiras. Bom, chegou uma altura, já não ia fazer as feiras, começou a fazer. Entendi. Então foi por aí que eu comecei depois a fazer os colchões de arame, que era quando eu estava na altura, que era a fase em que aquilo se vendia muito bem. Deixaste andar a dormir nas placas e na Os colchões de arame se vendiam muito bem. Os colchões de arame que eram duplos daqueles que eram até assim um bocado de cor de laranja, pronto, as pessoas devem se lembrar que tinham em casa. Tipo um divã, era um divã, aquilo chamava-se divã, não era? Era. Aquilo que eu disse há bocadinho, fazia-se o colchão em si para meter dentro de um leito, ou fazia-se um divã com umas pernas. A mesma coisa, mas com umas pernas que servia de divã. Está bem. O arame passava aqui por dentro, e ao passar, aquele fininho passava aqui por dentro, e ao passar aqui por dentro, era para os colchões. Ia fazendo, entrava por ali, saía por aqui, e ia fazendo o fio por aí fora. E depois eu encaixava um fio, 2, 3, 4, 5, quantos eu quisesse, depois passava para outro dentro, fazia outro, encaixava naqueles, eles encaixavam todos uns nos outros, e até que ficava um colchão reforçado dos lados, podia fazer reforço de meio metro, de 30 centímetros, de acordo com o que o cliente queria. Claro, naquela altura não havia os tais discos colchões que a gente chamou de Moloflex, usava-se tudo, como eu próprio. Eu usava um colchão de camisas de milho, Entendido. com umas tábuas por baixo. Isso era uma espécie de luxo. Aquilo era um luxo. E você lembra-se só de uma coisa, você inventou, onde é que foi buscar o modelo? Foi a Lisboa tirar um curso ou como é que é? Fui a Lisboa tirar um curso, fui a Lisboa e trouxe aos moldes, como é que se fazia Trouxe os moldes e comprei a máquina, comprei numa casa a máquina e trouxe, e vi fazer, estive lá a estagiar, paguei uma quantia que não me lembro agora quanto é que foi, que já nem me lembro bem, já há muitos anos, mas o que é verdade é que eu vim de lá e fiz vida daquilo até que terminou a era dos colchões. Sim, daquele tipo de colchões. Deixou-se de comprar, deixou-se de fazer. Entendido. Parou por ali, morreu por ali até hoje. Eu fazia diretamente, vendia às pessoas, como vendia para revendedores, mas ali para aquele da Morisca vendi muitos, e pronto, para diversos sítios deu eu também para pessoas da Ortiga, e para pessoas da Ortiga vendi muito. A máquina é que você usava para fazer, também fazia, além de ratoeiras, as peneiras, fazia as redes para dividir as propriedades, que é aquelas redes que parecem assim quadriculadas aos bocadinhos. Pronto. E você com essa máquina rodava aí e, portanto, era para isso que o tal fio. E saía o fio até além. Até à ponta. Com as malhas, com estas distâncias. Sim. Que pretendia. Há máquinas para fazer com malhas mais estreitas e mais largas. Esta é desta medida. E depois umas das outras até que saíam os metros de rede que eu pretendia que ficavam ali no chão, sempre presos por aí. E você sozinho conseguia fazer isso tudo ou precisava de alguém que lhe ajudasse a sair o arame da dobradora para a máquina? Não, isto não precisava de ninguém. Você sozinho conseguia fazer o... Não, eu metia o arame na dobradora. Sim. Da dobradora passava daqui por aqui e daqui vinha passar aqui que entrava ali e ao entrar ali até que... Com uma mão dava a manivela e que eu te ajudando a alguma coisa que fosse preciso. Era que a outra mão depois era cortar a malha quando chegava ao comprimento pretendido. Sim. E engatá-lo aqui para isto não cair daqui abaixo. Sim.
para depois receber a segunda até chegar. E a segunda dose entrava na outra e assim sucessivamente. E ela ao passar entrava neste casulo. Como ia rodando, entrava dentro. Entrava dentro dos outros. Então, Ias rodando uma voltinha. E qual era, se você se lembra, a média de tamanho que fazia? Era que lhe pediam 50 metros, 30 metros? isso depois dependia das encomendas que eu tinha. Está certo. E era tudo para a norma com arame zincado ou não? É tudo com arame zincado. Arame zincado. E a medida dele? A medida, isso depois Era relativo? Era o número 14, podia ser o número 15. Era deste, se calhar? Era deste e mais clarinho. Era deste aqui, que era também para não enferrujar, não era? Não enferrujar, pois. Está bem. Pronto. Portanto, esta era a máquina. Era uma das que fazia, era fazer. Era entendido. Onde hoje essas redes já não aparecem com arame nu. Não. Aparecem Com plástico por fora. plástico por fora. E também parece nu, também se vê. Que é lá, Existem as ovelheiras também, não é bem assim, mas também não é com plástico por fora. Ainda aparece destas. Que já Não, mas seja como for, isto era tudo com arame nu. E você fazia isso, No pronto. tempo ainda que o arame zincado trazia bastante zinco e não enferrujava. Que o arame zincado hoje, ao fim do ano de hoje, está enferrujado. Está enferrujado. Você aqui na Ortiga é conhecido pelo Zé da Vitória, mas também pelo Zé das Peneiras. Será por você, se calhar, também ter a fazer peneiras, não? Pronto. O que é que você acha? Isso deriva desde há muitos anos, pelo menos depois que eu casei, que eu fiz os 20 anos, que eu casei, e que, deriva das circunstâncias da vida, eu pensei em seguir as pisadas do meu pai, porque ele já fazia também peneiras e crivos. Ele também já era as quintas peneiras. Que ele vendia também nas feiras. E então eu segui a mesma coisa, que os empregos estavam com muita dificuldade, e então fiz vida desta situação. E então comecei a fazer as peneiras e os crivos, portanto, em que o crivo Nesse caso esse é um crivo. é um crivo Que é para crivar o cereal depois de malhado na eira. para limpar o Milho. cereal, para deixar Portanto, limpo. mas era milho, trigo, Ou centeio, naquele tempo usava-se que se milho. usava cá na Ortiga. Usava-se milho, trigo e centeio. Na Ortiga. Havia, Na mas eu não me na lembro. zona onde eu vendia. Na Ortiga praticamente era só milho, que eu me lembro. Não... Mas também ainda se fazia, ainda se vendia Trigo. trigo. Trigo pelo menos. Trigo. Mas Pronto. eu vendia nestes concelhos limítrofes Sim. Você ia às feiras de mota. de mota. E a Primeira, adumação ia que era a dos Santos e a de certeza. E a do Gavião onde eu conhecia. E qual era outras que você ia, que se Ainda lembra? fui a Abrantes também. À Feira de Abrantes? E foste a Sandoval também. Ao Sardual fui uma porção de anos e em princípio até nem mota tinha. Até ia a pé, com o animal que aquilo em cima. Era aquela mula, uma mula que você tinha. Que... A primeira foi o burro. Carregava-na e a pé daqui ao Sardual. Hein? 3 horas de caminho. E nesse caso, você levava peneiras e também levava umas ratoeiras, normal. Ninguém implicava consigo. Não, Levava tudo o que fazia. Levava ratoeiras também. Mas era só para eu vender. Sim, Eu lá. vender diretamente a ratoeira. Então, mas levava peneiras, crivos que só mostra lá o crivo. Ora, portanto, Portanto, o grivo é este. Que a base é feita de. É feita de arame? De arame, mas isso não é zincado, pois não. Não. Isto é arame de ferro cru. Arame de ferro cru, pronto. Existe esta. Esta aqui, tanto. Esta era uma peneira. Isto já não é crivo. Isto já é peneira. Porque quando eu iniciei portanto, esta atividade, havia muitas redes no mercado, redes metálicas, de todas as malhas que se pretendia, para mais fino ou para mais... Pronto, a base das peneiras era tudo de metal, um arame fino. Era um arame fininho, de metal, e que era para o milho, depois de moído, fazia farinha, que depois aqui era peneirado, e cada um depois... Sim. Comprava com rede mais baixa, com rede mais fechada ou mais aberta, de acordo conforme queria a farinha para fazer o pão. Mais fino, sim. Diga-me só uma coisa, Zé. Nessa altura, até que anos, se você se lembrar, é que se usava, portanto, no fundo das peneiras, este material de tipo arame? Depois, posteriormente, vê o plástico que foi, o novo que você já me vai mostrar a seguir. Entendido. Portanto, até que ano se recorda? Isto usou-se, ora, portanto, 20, daí eu tinha 30 e tantos anos, 30 e tal. Talvez até aí aos 35 anos, talvez uns 15 anos ou mais. Olha lá, tu eu... não queres falar que fazias também peneiras? Havia a rede mais fininha, que as pessoas eram muito exigentes, em que eu comprava peças que se chamava de seda, e então cortava-lhe quadrados, em que o quadrado, não vestia isto tudo, o quadrado chegava só aqui assim,
e estes 4 cantinhos era em pano que a minha mulher cozia estes panos a eles, a máquina voltava isto para aqui e depois coziu aqui com uma agulha tudo por fora e depois apertava isto tudo, que era as peneiras de seda. Então, mas diga-me, mas essa, eu não estou bem a perceber, e as pessoas também não. Diga-me uma coisa, mas esse pano, depois, quando se pusesse o cereal ficava em cima da seda ou passava à seda? A seda... Não. O material que se chamava seda, mas aquilo era uma rede fininha. Ah, era uma rede muito fininha, parecida com seda. Mas era... Tinha o nome de seda. Mas era desse arame, era de arame já ou era de... Não. Era seda mesmo. Eu mandava vir tantos metros de seda. Aquilo era... Seda, está bem. Depois de mandar vir, eu mandava vir a rede metálica do número tal e do número tal. E tantos metros de seda. E crivavam nesse caso, era também trigo... Farinha. Só farinha. Mas de trigo só. Milho não punham lá. Aquela fininha era só para o trigo. Só para o trigo, praticamente. Para fazer para os senhores. As do milho, era já as mais grossas. As metal. Pronto. Quando acabou aqui esta parte deste, apareceu entrou no mercado a rede de nylon, em que era muito mais barata e até bem para o próprio cliente. Começou a utilizar o nylon, adaptaram-se ao nylon e deixaram da rede. E você começou a deixar de pôr essa e começou a pôr nylon. Você tem alguma de nylon? Mostrem. Tenho aqui esta nylon. Essa foi feita por si de nylon. Entendido. Em um tempo em que era de rede, aquilo enferrujava e o de nylon não enferruja nunca. Mas estragava mais, depressa. Qual era a desvantagem? Também não. Esta desvantagem é que aquela admitia a poder-se molhar e esta, ao apanhar calor, e esta se descuida com calor, isto derrete. Sim. Mas se molhar já não há esse problema. Também há inconvenientes e desinconvenientes. Tem coisas a favor e outras contra. E você vinha naqueles rolos que tem ali, não era? Rolos grandes, claro, rolos de 10, 20 metros, conforme o consumo que eu tinha. E o tamanho das peneiras, porque havia diversos tamanhos. Então eu aqui ainda se está a conhecer onde eu os tirei. Sim. Ainda se está a conhecer aqui os ângulos onde eu os tirei. Sim, era daí, depois ia cortando e ia fazendo a base delas. Ia metendo aqui, ia esticando, cortava tudo em volta, cozia tudo, e é daqui que se fazia as peneiras, e foi assim que até que fiz peneiras. E você disse-me há bocado que também fazia coadores para o leite, não era? Sim, senhor. E era também dessa mesma rede que você... Com arame ainda que não. O coador ainda foi no tempo... Para coar o leite. E também levava para as feiras ou era só aqui para o pessoal da Ortiga? Também levava para venda na feira. Tá bem. Esse coador, até gostava muito dos meus coadores. Também era uma rede fininha, por causa dos pelos da cabra e tal. Entendido, mas isso era depois, então, mas isso era na rede metálica ainda. Foi com ela. E diga uma coisa, ele era todo de metal. Nós não temos aqui nenhum, mas era todo de metal, tinha uma parte de madeira. Não tinha nada de madeira. Aquilo era um arame que eu cá preparava, trouxia, fazia-lhe o rabinho. Todo zincado? Andava a fazer a latoeira, as latas, e depois eu abria, tinha uma chave própria para abrir. Eu acho que ainda não lembro deles. Tinha um rebordo, tudo em volta. O tio latoeiro que morava ao pé da Ortiga. Exatamente, o latoeiro que morava Quer dizer, perto da igreja. Sim, eu lembro do Tisidro. Tisidro Latoeiro, até tinha esse nome também. Tinha, sim, senhora. Sim, quer dizer que você, essas peças, você só pedia a ele... Eu dizia, olha, faça-me uma dúzia desta medida e outra dúzia daquela. Mas era a única coisa da sua arte que você pedia. Era só o que eu pedia. Era para fazer os coadores para coar o leite das cabras. O leite das cabras, entendido. Certo, agora que... Depois cá, com o arame, fazia-lhe o rabo, torcia o arame, dava a volta, fazia-lhe o feitinho para pôr lá no sítio onde as pessoas coavam leite e aquilo vendia-se na altura. Pronto. Até e as medidas das peneiras? É só esse tamanho que você tem na mão ou havia outro tipo de medidas? Há mais medidas. A medida maior é esta. É essa. Depois havia uma medida a seguir. Pois, isso são os moldes que você comprava em Lisboa. Moldes, ou como é que se chama? Esta madeira comprava às dúzias nas fábricas que Sim. fabricavam Entendido. Pronto, vinham assim, praticamente prontas. Vinham assim em bruto. Sim, bruto. Depois cá é que as cortava à medida e que as pregava e para depois receber, fazia desta medida e fazia desta mais pequena. Havia então 3 medidas. Três medidas. Sim. Mas a mais vendável era esta. Era a que mais se vendia. Porque naquele tempo toda a gente tratava os terrenos, criava milho e... Havia essas 3 medidas. Mas, você já me disse, comprava estas partes em Lisboa. Agora, mas isso tinha que ter um molde para começar a fabricar isto. Portanto, não era só chegar aqui a estar aqui a rede ou aquele pano fino que você comprou. Tinha um molde. Onde é que você tem um molde? Possa mostrar. Tenho moldes para essas medidas todas.
Ah, lá é aquele que estavam pendurados. Pronto. Esses moldes que você me está a mostrar, esses Este era da peneira. Esses fizeram centenas de peneiras. Estes eram do mal da maior que fez Sim. muitas centenas de anos. Pronto. E depois havia então os moldes mais pequenos para fazer. E eram sempre, você fazia sempre do mesmo tamanho, visto o molde, é sempre o E mesmo. Pronto. então, uma vez que eram moldes, este também não pertencia cá, este era. Pronto. Então cá está os três tamanhos. Os três tamanhos deste. Este e este. E esses moldes tanto serviam para as peneiras como é que chamava o outro? Tamanhos eram o tamanho das três peneiras. Ou seja, então os moldes para o crivo, portanto que é este aqui, que este aqui é o crivo, ou para a peneira, que é esta que está aqui, quer dizer, esses moldes não são os mesmos. Não, senhor. E porquê? Eles são iguais? Dá-me impressão que são iguais à madeira. Não são iguais, porque o crivo que nós estamos aqui a ver é um crivo pequeno, muito pequeno. Foi para um aproveito do tamanho de madeira que cá tinha. O crivo normal não tinha esta medida, tinha uma medida maior também, regulamentar. E foi sempre redondo. Foi sempre circular. Foi sempre circular. Nunca houve crivos quadrados, coisa assim. Não. Molde do crivo pequeno. Portanto, até está escrito ainda ali. Deixa-me ler. Portanto, diz aí molde do crivo pequeno. Portanto, com esse molde é que você punha o tamanho dele. E o maior era esse. E o maior era este. Pô, Houve tempo em que se fazia crivo, que havia gente que tinha muito cereal e tinha muito tal e até cheguei a vender para panificadoras. Sim. E então isso não era uma madeira especial que eu mandava vir, então é que se fazia grande. Mas isto era a medida normal do crivo. Sim. Era esta. A que se vendia melhor era essa. Era esta, a mais vendada. Tá bem, Portanto, eles saíam todos deste tamanho, só saíam com tamanhos diferentes. Quando havia uma madeira que se partia uma ponta e tal, e eu tinha que encolher, como fiz a este, para aproveitar a madeira. Vendia-se um bocadinho mais barato. Você quando andava aí por essas feiras do Sardual, Gavião, Feira dos Santos, essa nunca faltava. E pessoas que vinham comprar a casa. Era só nas três conselhos. Nas três conselhos que você fazia a vida. Você ainda se lembra quanto é que estava em escudos? Claro, por exemplo, este crivo que está aqui, o maior. Com este tamanho. Com esse tamanho? Com este tamanho, sim. Um crivo destes era vendido por 15 escudos. Logo no início você começou a fazer. 15 escudos. Para o fim, claro, e teve a sua evolução, não é? Entendi. Pronto, está bem. E a peneira? E a peneira era vendida, depois dependia das malhas que ela tinha, visto que aquilo era metálico e a parte mais fina, a metálica era mais cara do que a mais larga. Sim. E então dependia. Ela iam 10 escudos a 12.500, 13 escudos, à volta, regulava nisso. E quando você ia daqui para a feira, umas vezes ia de moto? Comecei por ir com um animal. Com uma mula. Uma mula, lembra-me eu. E levava aquilo tudo em cima e daí ia você para a feira. Saía daqui logo às 6 da manhã para estar lá às 8 horas. Sim, como já vai sair daqui muito antes do roubo da manhã. Pois. O Sardual. Só começou depois a ir com a sua motorizada, com um reboquezinho. Quando começou. Bicicleta! Você ainda fez bicicleta? Ali ainda! Depois comprei uma bicicleta. A primeira até foi uma velha. De um rapaz cheio de Montonete que era de meu ano. Estamos a falar e para em 74 ou 75. E, antes ainda. Já tinha essa bicicleta nessa altura, antes de 74? Então a minha moto foi comprada em 76. Então foi antes, pois foi. Muito antes. Então, de uma bicicleta velha que eu comprei a um rapaz que morreu no Vale de Zebre ali numa curva da estrada, lá no Caldeirão. E Sim. foi com essa bicicleta velha à primeira e depois no final. Porque você punha-lhe um cerão atrás ou quê? Como é que vocês? Naquele tempo começou a haver a rodoviária, deixem de ir a pé, porque começou a aparecer a rodoviária e podia. Eram os claras na altura? Que eram os antigos claras na altura, e ia fazer daquilo despacho das coisas para lá e eu ia de bicicleta. Pronto. Chegava a tia Rosalina lá ao Porto, punha a encomenda dentro de umas caixas, despachava para lá, para a terra. Você ia de bicicleta a pedal, levantava o material na feira. Depois o que não vendia voltava a despachar para a Ortiga outra vez mandava despachar para outros sítios. E nunca se lembrou de guardar lá na casa de alguém? Pensei, sim senhora. Por exemplo, às vezes ia lá com frequência, por exemplo, ao Sardual, que era longe. Mandava ter um amigo lá ou alguém que conhecia. Você guardava-me aqui, nem que desse para o meu. Ora, uma pergunta que me foi feita. Porque isso acontecia porque eu tinha uma pessoa que tinha uma taberna naquela altura. Sim, chamava-se taberna mesmo. Ao meu lado, e outro na minha frente, e até tinha uma farmácia ali ao lado. E um daquele estava ao meu lado, era uma pessoa muito conhecida, e tinha uma casa da parte de baixo onde eu podia lá pôr. E ainda lá deixei aquilo uma vez ou duas. Mas tive de desistir
porque o material estava abafado lá e acabou por começar a enferrujar a parte metálica e tive um prejuízo danado com aquilo. Então, E deixou-se essa era ideia. terrível pagar A transporte. aos claros e então... Isso foi a bicicleta. A seguir comprou uma motorizada em 70... Não, assim comprei uma bicicleta nova no Sardual. Ah, comprou uma bicicleta nova no Sardual. Que ainda vivi com ela há alguns anos. Mas continuava a despachar à mesma. Continuava a despachar a Nos Claras. Ali no Porto, na Tia Rosalina. Pronto, era para a Tia Rosalina. E depois daí é que o Valtteri comprou uma moto, já em 75. Em 76 comprei uma moto. Uma moto. Ainda se lembra qual é que era a marca? Uma Zundapa aqui. É que eu tenho aí como prova. É você tem aí, azul. E dizia então, só a vez João Cristo na bicicleta, mas é tudo de motas, tem também comprar uma moto. Foi então, à Alvega, Comprei os sabinos. os Sabinos comprar uma motorizada. Em 76. Veio de lá já com ela, subiu o cote e tudo com ela, andou lá. E dei-lhe a carta logo e tudo. Na altura era assim, quem comprava dava-lhe a carta. Tu já entregaste na moto, já é pô, não, ensinar-me lá Então, como é que Mas eu não sabia que era a mesma que você tinha aí. Já passaram tantos anos. mesma. É a mesma moto. Chegou a pontos que já ninguém levava bicicleta, era tudo só de motorizadas, até eu financeiramente já tinha condições Para comprar uma motorizadazinha? motorizada e então Não, mas naquela altura, mesmo assim, se calhar já lhe custou uns 20 contos, mais ou menos. custou 19 contos. Devia ser, Em 76 custou-me 19 contos. 19 contos, a ainda se lembra. Custou-me 19 contos. Fui aos Sabinos, eu disse, então você agora tem que ter com a tela. Porque ali ao subir o coto a estrada não estava feita. Era terra ainda. Não estava feita naquele sítio. Ainda tinha que dar a volta ao reber para o outro lado e passar aquela curva para ir para o cabeça fora cá para cima. Ah, aí já não me lembro. Está bem. Iria por aquele cabeça abaixo. Além de, volta. muito menos alcatroada, não é? Se ela não estava feita, muito menos alcatroada. Terra. Está bem. E então, Mas para lá tem que me dizer que foi no Vitorino. Alvega. Como é que foi para Alvega? Foi no Vitorino, na barca do tio Vitorino. eu daqui fui, para ir comprar a moto à Alvega, fui buscar fui na minha bicicleta até à estação. E da estação passei a barca. No tio Vitorino. No tio Vitorino, senhora, já não era pai dela, já o tio Vitorino. Vitorino, do outro lado, cheguei lá, fui aos Sabinos e comprei a moto. Então, mas diga-me uma coisa, agora só faz gente se rir. Mas você podia estar ainda medo de andar da moto, podia pôr a moto, porque eu lembro-me de andar na barca, e trazia a moto dentro da barca. E eu depois estava no Ortiga, mas era mais perto. Mas eu fui corajoso ao ponto que adaptei-me com uma facilidade enormíssima. Porque lá, o Sabina mais eu, fomos até lá ao pé da casa do cemitério de Alvega, 2 vezes para lá e para cá, e como é que se faz? E mete-se mudança assim, mete-se assado, e mete-se assado. Diz ele, está apta a poder ir para a Ortiga? Não. Então vim com a quatala toda, ele disse-me, ele avisou-me, você meta a primeira cá embaixo, e só quando chegar lá na parte mais direita que mete a segunda. Porque se você depois tem que reduzir para a primeira e depois não sabe controlar a aceleração, ela pode se empinar e você pode se aleijar e esmorcolar a moto logo no vinho. Então eu vim com a quatala toda, pronto, cheguei cá acima, meti a segunda e a partir daí andei sempre bem para lá e para cá. Ainda tive uns pequenos problemas, que ela de vez em quando parece que se empinava. Era a soltar a embreagem? Era. Então era aqui o carteiro, o Igreja, sim, o Igreja, e então ele ali que ao pé da minha porta diz-me assim, eu digo, dá-se-me isto assim, isso é fácil, isso é você castelar, isso não é assim que isso é feito. Olha, é assim devagarinho e tal. Ele foi com ela lá não, foi com ela lá onde estava o Cabras, que estava lá naquela altura o Manaleiro, e depois voltou para cá e eu peguei, pronto, está compreendida. E até hoje, tenho 84 anos, feito o mês passado, e ainda ando motorizada como um barco. Então agora vai-me dizer uma coisa. Então, nessa altura também era fácil de saber quantas pessoas tinham motorizada. Certeza que não eram 20. Você ainda se recorda quem é que tinha motorizada? Isto é uma parte, mas quem é que tinha motorizada nessa altura em 74? Você se lembra? Tinha o Igreja, disse-me você. Ora, pronto, tinha ou alguém parente, se calhar? Não. Ora, não. Tinha motorizada. Também devia ser poucos. Tinha a Igreja, tinha o Arsênio Marquitos. Ah, meu tio. Tinha o Zé Bolitas, o Zé Pedreiro. Já tinha. Ia para o comboio. Já tinha. Tinha o Mané Canalha, coitado, está lá também com a doença dele. Sim. Também tinha uma. Até lá, o Chaveiro. O Chaveiro a comprar uma das velhas tua. O João Larcas. Sim. Já vi muitas então. Tinha também uma que foi comprada
juntamente com a minha, não foi naquele dia, mas foi naqueles dias foi comprada também, é da idade da minha, e ora, quem é que tinha mais? Podia haver mais alguém que tinha, mas não me ocorre. O Xavier também comprou uma, meti? Uma, foi para um preço, só que a minha era azul e a dela era avermelhada. E então, e um gajo ali também ali do outeiro, o que é que era, também comprou outra. Disseram-me logo que a do outeiro, que ele estampou, que ao fim do mês a Deus já não existia. E a do Xavier ficou ali na mesária também toda esborrachada. Também, já parecia velhíssima. Mas você não teve nunca acidente com ela? Teve assim umas escorregadelas? Não, eu tive um acidente com ela. Eu não tive nenhum acidente. Eu nunca tive nenhum acidente. Eu simplesmente, quando ia para Mação, quando eu era presidente de junta de freguesia, à Câmara de Mação. Que era presidente de junta, isso estamos a falar em que ano? Ora, eu fui presidente de junta entre 77 e 80. 77 e 80, sim. Entendido. E ia no seu transporte, claro, para a Mação. Ia no meu transporte. Sim. E levava, como estava muito calor, levava uma camisola parecida até com esta que eu tenho vestida, aqui diante de mim atravessada. E quando ele ia a meio da subida, por cima daquele muro semeiro um bocadinho, quando a mãe que ele levava, apesar que não ia com muita pressa, a corrente de ar tentou sacar a camisola. Eu fui com a mão para apanhar, com aquilo entrei num pequeno despiste, ou para cima, que eu ia devagar, e a corrente, ou à volta disso, não ia a 50 ainda, pois o que é verdade, ela começou a fazer assim, e foi realmente para a valeta, e eu aleijei-me, ainda tenho aqui umas costuras aqui no joelho, de ter caído. Dessa queda. E ela tem lá as moças no guarda-pernas. Eu sei com essa moto é que então ia fazer as feiras. Eu entendi, porque naquela... Já não despachava, comprou um pequeno reboque. Naquela altura era permitido poder trazer um atrelado, era só questão de pôr a matrícula da moto no outro lado, e então eu com esse atrelado, aquilo que eu levava, o artigo era todo muito, apesar de fazer volume, era tudo muito levinho, e eu então ia fazer as feiras nos mesmos sítios onde eu já frisei, com a moto, e foi assim que eu... E foi vendendo os seus produtos por lá. Vendendo os meus produtos. E outra coisa, você também, não foi só isso, depois começou-se a aparecer nas festas as exposições. As pessoas arranjavam lá um espaço, você ia a certas exposições, que eu cheguei a vê-lo na exposição... Era, por exemplo, o Mané Fontes, você que levava lá os barcos dele. Os esquimarquitos, levava as redes. Você acha que o convidavam a Câmara para levar os seus artigos artesanais que você fazia, as suas peneiras, tudo. Você chegou a ir, ainda se lembra quantas é que foi exposições? Eu fui a diversas exposições em Mação. Sim. Fui a uma exposição em Tomar e fui a uma exposição à Fila, à antiga Fila. A Lisboa, sim. Lisboa, não é agora onde ela está, é onde ela era antigamente. Ainda foi lá convidado, talvez através da Câmara. Convidado através da Câmara. E você, através da Câmara, até se calhar foi a Câmara que lhe cedeu o transporte. Foi a Câmara que cedeu o transporte para ir lá. Pronto. E você, nessa, levou as peças, que você tinha aqui as melhores, não é? Ao fim e ao cabo. Claro, todas. E levava para fazer. Exatamente. Quer dizer, que trabalhava ao vivo. Trabalhava lá ao vivo para as pessoas verem. Sim. Levava para a exposição, fazia um toso. Eu não sei, mas toso. Ou tecia parte de um crivo, que não era preciso estar ali a trabalhar até acabar aquilo. Sim, você se calhar já o levava daqui meio feito. Entendido. Que era para as pessoas verem. O crivo ia daqui todo armado, já feito assim um bocadinho, e com o arame e tal, e depois lá... com um avental parecido com este, sim. Tal, e depois fazia a coisa, pronto. E até se tivesse mais pessoas trabalhava mais, se tivesse menos trabalhava menos, era conforme as pessoas. Mas esse todo... Daquele espaço nós estávamos lá, e umas 2 horas, à volta disso nós estávamos lá, entendido. Pronto. Enquanto depois a Câmara deixou de subsidiar aquilo. E depois também a idade chegou, também. Outro é, você também tem, pronto, há aqui um pormenor que é esta rede de seguro lá. Essa rede deste crivo, portanto, tem diversas medidas, depende do cereal. Portanto, como se pode ver, este é um cereal. Para que cereal era esta? Ora, portanto, isto era para o milho. Era para o milho, mas podia ser trigo, tinha que ser mais fino. Sim, portanto, para o trigo, seria este arame que levou estes recortes e tinha esta parte aqui que... Portanto, isso era para... Ora, vou começar. Para o milho era o todo. Era o todo, fazia a malha. O todo fazia a malha. Se fosse para o trigo, era com esta... Isto aqui estreitecia e com aquele bocadinho que está ali, fazia... Pronto, mantenha lá encostado. Isso, que é para eu ficar aqui a ver.
Sim. Fazia o trigo. Era o tamanho, você ia puxando aí o arame para dentro ou para fora para ficar mais largo. Eu ia tecendo aquilo com estas. Ou seja, isto tem aqui, é que era o que você chamava tipo bobina. Eu chamo-lhe um carro de linhas. Como quem está a cozer tem um carro de linhas. Neste caso é uma bobina. Entendido. Ou seja, uma peça de madeira com arame enrolado. Da qual vai... Para depois, quando se está a fazer o crivo, cada vez que o arame passa, dá uma volta. Cada vez que o arame passa, dá uma volta. Sim. E passa e vai desenrolando, claro, daí. E depois de lá, de acordo com a malha que se quer fazer... E como é que chama esta peça que você tem aqui? É o molde, para saber a grossura das malhas. Pronto, para o crivo. Isso para o caso do crivo. Para fazer o tipo trigo, milho ou centeio. Pronto, está bem. E pronto, isso era com que trabalhava isso. Mas, para fazer este desenho que se vê aqui, final, havia outra peça, que era o outro molde. Sim, ora, portanto, depois... Pronto, para fazer este molde aqui, a olho era capaz de nadar muito bem. Você tinha alguma peça aí? Não, isto não é feito a olho. Pois. Isto é feito com um molde que eu tenho, que eu chamo um escantilhão. Esse molde chama escantilhão? Para mim eu chamo escantilhão. Sim. E esse é seu ou já era do seu pai? Não sabe dizer. Este aqui era um do meu pai que o bicho comeu e eu por ele tirei as medidas e fiz outro. Pronto. Esse, ao fim e ao cabo, é a cópia que o seu pai usava, não era? Isto é a cópia de que ele usava. Pronto. Mas mesmo assim, esse já tem quantos anos, a seu ver? Então, mais ou menos, também não é preciso ser preciso. Isto tem, então, este molde. Este molde, ora, portanto, 80, 60, deve ter uns 60 anos ou mais. Esse molde tem 60 anos? Isso é obra. Você mais longe da idade não sabia. Pois. Ele é feito de madeira aqui à volta e tem aqui a... É feito desta madeira que eu tive, como ela não dava comprimento, eram 2 bocados, tive que ligar uns aos outros para isto dar, a vez que são 2 bocados, tive para isto dar este tamanho e depois é só colocar isto em cima e no sítio onde fica os arantes ficar centradinho, é só com lápis riscar e depois com um broquinho furar. Pronto, e fica às certas, estes arames, estes já vão estar todos direitos, que são estes que estão aqui por baixo, mas também isto dá muito trabalho, estou a ver que isto é muito fino. E a grossura deste é sempre a mesma. A grossura deste é sempre a mesma. É. É que traz. Então, este pau. Servia para quê? Servia para. Também ajudava para que ficasse totalmente certo. Para isto ficar completamente redondo. O raio disso. Para ficar a circunferência ficar certinho. A circunferência ficar certa. Sim. Entendido. Portanto, isto aqui dá-me o centro. Sim. Tanto que há aqui um centro que é o do mais pequeno, há um centro maior, há um centro maior, há um centro maior por aí fora. E depois há a escala aqui. Ora, aquele é para os 37, há os 40, há os 42 e havia aqui os 45. Pronto, e eu com este pau meto aqui, daqui a lá, tenho que me dar tanto que me deu ali que me dá ali. Ora, portanto, tem que me dar o mesmo que deu ali, tenho que dar aqui, e tenho que dar aqui, e tenho que dar aqui, tenho que dar todo lado, para sair ali o centro. Depois com o alicate faço o feito aos arames, portanto, esse crivo é sempre começado a fazer. É começado do centro. Do centro para fora. Entendido. Pronto. Depois, quando estiver a chegar a fora, faz-lhe aqui no crivo, faz-lhe com o brequinho. Estes arames são cortados à medida já para virem cá para fora. E depois com o alicate é que os aperta. Com os alicates apertos. E bate-se com. E com isto, então, acabo de acertar com isto aqui certinho. Pronto, e depois no fim é só tecê-los. E está um crivo pronto, mas dá bem trabalho, dá. Agora aqui vamos com o arame, porque o arame em si já é redondo. Sim. Pronto. Ora, vamos. A gente não temos cá nenhum crivo, mas vamos exemplificar só mais ou menos ali como é que utiliza estas coisinhas que estão aqui, que são... Estas coisinhas são estas... Você dá-lhe um nome já? Qual é o nome? Bobinos. Pronto, isto é aqui. O arame passava aqui. Ora, portanto, eu cada vez que o arame passa aqui, faço assim. Faço assim. Certo, e segura logo. Certo. Agora, e depois ele vinha para aqui? Não, ele vinha dar a volta e eu ia redondo isto, até quando chegava lá outra vez, ele já estava no outro de diante e voltava-lhe a fazer outra vez a mesma coisa. Então quer dizer que chegava à altura, as bobinas andavam todas aqui agarradas? Todas. Pronto, segura mais esta, pronto, prenda só essa aí. Pronto. Zé, então, visto a gente estarmos aqui, o Zé estava aqui à minha espera que eu aparecesse aqui, todas estas bobinas estão aqui, cada fio, cada coisa estava, e cada vez que passava, dava uma volta. E ele, exatamente, ele começava a chegar do meio, vinha para o fim, quando chegava ao fim... Entendi. Tanto que eu quando começava era só com estas 6 espias mais compridas, só quando chegava aqui é que fazia esta argola e é que metia os outros mais curtos, porque só daqui para lá é que se justificava meter outra.
Porque para aqui não era preciso, que isto aqui era estreitinho, ora, Sim, que isto vinha desde aqui do fundo, isto era aqui em cima dos dedos. Sim. Havia quem fazia isto, depois era aqui um tafolho de arames aqui dentro, eu nunca gostei disso, assim é melhor. Pronto. E tenho aqui esta coisa, isto aqui não é dos pratos, você é que fazia isso aqui? Isto são suportes para pratos, para pendurar, para Por trás do prato, para pôr o prato na parede. Quer dizer, você até isso fazia aqui. Eu fazia estas molas, com o mesmo arame que eu fazia os colchões antigamente, que é daquele, é que eu fazia estas molas, com um moldezinho, e então fazia esta arame, que tinha uma peça aí em madeira onde eu... Estes dois ganchos no prato por cima, e nós vemos isso à venda, mas eu não sabia que você cá fazia. Mas você também fazia... Quem chama ratoeiras, outros chamavam-lhe costelas, eu também lhes comprei quando era garoto, isso tudo acabou, a gente vinhamos aqui e apanhámos uns passaritos, na altura. Você já vi que tem aqui uma peça, se calhar era para as fazer. Este arame seria para fazer essas ratoeiras. Este arame aqui que tem aqui nesta chama-se uma dobadora. Só a mola. Isto que está aqui é que fazia as molas das ratoeiras, este arame. Isto é uma dobadora que trabalha assim. Isto era só para evitar, você quando precisar de arame, ele roda. E nunca se lê. Nunca se lê, como as mulheres usavam para tecer o linho. Isso, o linho para fazer linho, ou fazer as mantas, que eu tenho que lá ir abaixo da Maria Alinha também fazer o filme, qualquer dia. Pronto. Então, e essa maquineta que está aí é para quê? É para fazer as molas das ditas ratoeiras. Esta maquineta dá para fazer as molas destas ratoeiras, as molas de outras ratoeiras, de outro tamanho. E daquele coisinho para segurar os pratos. E dá para fazer as molas para segurar os pratos. Para os portos dos pratos. É só uma questão de tirar esta peça e meter outras. Mas também diga-me uma coisa antes de falarmos mais. Eu estou aí a olhar para um sítio e dá-me a impressão que essa peça é muito manual. Você não a comprou. Foi você que a fez. E isto foi tudo comprado. Isto foi feito com peças de motorizada. Por isso é que eu estou a conhecer, que isto é um baladeiro, estou a conhecer as peças. Portanto, todas as peças que estão aqui, comprei os rolamentos novos, fui a uma casa em Alfarrede, comprei as peças aqui de uma caixa de velocidades da motorizada, tudo novo, comprei tudo novo, e depois eu cá é que fiz as montagens disto tudo. Ah, era isso que eu estava a dizer. Fui a um torneiro que me fez as peças como eu mandei. Mas você... Esse aparelho para fazer as molas vem da sua cabeça. Imaginação. Certo. O meu pai dele era aquele direito. Exatamente, porque eu sei que há pessoas que fazem umas certas ratoeiras e fazem as molas, pode ser num pauzinho, rodam. Não. Mas o meu sogro já fazia daquele jeito, mas era direto. Eu fazia essa mola assim direto e aquilo agora. Tem uma multiplicação. Portanto, que faz menos. Isto acontece. Cada volta que eu dou aqui, esta dá 7. Você já escutou. Portanto, cada volta que você dá aí nesse lado, que é para fazer isto em ponto grande, continua a dar a volta. Portanto, cada volta que dá 7. Ali na pequenina dá 7. Entendido. Tá. O seu pai também já fazia umas ratoeirasitas, mas não usava essa maquineta que você tem aí. Não, é que o meu pai só fazia um tipo de ratoeiras. Só um tamanho de ratoeiras. Só um tamanho? Só um tamanho de ratoeiras. Sim. Fazia tudo manual, talvez. E fazia tudo com uma pecinha como estas, diretamente. Quantas voltas ele dá, o arame ali dava, ele tinha que dar aqui com a mão. Tinha que dar com a mão. Certo. E então eu arranjei um desmultiplicador para quando cada volta que eu dou, dá muito mais voltas, portanto chego lá muito mais rápido. E até facilita o trabalho. E não custa tanto. Entendido? Está bem. Era direta que se fazia, era só um tipo. O seu pai fazia direto. Ele só fazia ratoeiras para ele vender na feira. Está bem. Só para ele vender. E eu cheguei a um ponto, deixei até de vender nas feiras e passei a fazê-las para vender, para revenda. Para revenda, pronto. Mostrava aqui à gente como é que se fazia aí a mola nessa máquina, que foi toda inventada da sua cabeça. Sim, senhora. Não foi comprada em lado nenhum, foi inventada, nem tirou custo nenhum. Você imaginou, pensou, pronto. Tem essa dobadora, que é um teu arame que é para ele assim gastalhar. Pronto, o dobador está ali, isto é metido aqui, se interessa mais tarde daquele lado. Pronto, está bom aqui, não faz mal. Portanto, eu meto aqui. Uma mola, são estas molas que são usadas
na ratoeira. Entendi. Pronto. Antigamente, fazer uma mola deste lado. Isto enfia-se no sítio outra vez. Eu estou a olhar bem, é tudo complicado. Pronto, assim. Enfia-se no sítio outra vez. Então, isto tem aqui uma unha onde isto agarra. Bom, é só depois de ser aqui em cima disto. Depois ali ao meio, aquela peça segura. Não, isto tem que voltar ao para trás, porque elas têm que fazer força as duas para o mesmo lado. E tem que fazer assim. Não posso fazer. E a nova mala está feita ali. Tem que parar, antes de começar, e parar no mesmo sítio, sabe? Isso não interessa. Para elas ficarem do mundo feitiço. Ei, então diga lá. Você já fez a barretoeira? Olha, cheguei a fazer 800 molas cada vez. Vou logo aqui de seguida. 600. E não 600. lhe devia os braços? Não! Estou aqui agora, arranja com uma atroz, a bruta que encontrou aqui no ombro. Ajudou, pois, já está. E depois recebe. Dá-me cá uma dessas mãos. Não, que é só das pequenas, pá. Tem que ser uma das grandes. Está lá naquela, lá daquele lado. Está bem. Depois recebe aqui a mola. Põe para lá. Põe para lá. Depois... Isto, eu já cá tinha uma. Sim, outro molde. Essa é com molde. Eu pensei que era mais fácil. Vai, molde, roscas e parafusos da CP a apertar. A viver tudo. É tudo mesmo artesanal. O que é tudo mesmo feito por mim. Estou a ver que é. A bancada e tudo. Foi ali o vizinho Abílio que me arranjou esta prancha. Que estava aqui um apodreceu. Eu trouxe o pai, mas estava... Não. Isto não trouxe o pai, não trouxe meu pai, não vê nada disto. Sério? Vamos ver lá com invenções. Não falando, está da rateira dos buracos. Está aqui as pecinhas todas para a rateira dos buracos. Olha aqui, faz aqui as armas e tudo para a rateira dos buracos. Tudo isto são esta peça já cá. Agora chega aqui lá disto. Foi, é só ali e depois vamos ali outra coisa da outra. Você tá. Já se parece uma ratoeira. Agora entra na reta final. Agora é este e é este. E também que tinha que botar. Agora na reta final é assim. Isto leva a parte, tem de ser um eixo manual. Vai fazer 50 dias cada vez. Se as 100 ratoeiras encherem um cabaz grande, aí estava... Você deve ter sido certos sítios nas mãos, lá tem um calo. Tinha, hoje não tenho nada hoje. Pois, um calo. Hoje estão com a tua cara como a minha. Uns calos específicos Nestes sítios. Sim, é que estão usando esses sítios para a porque a ginecologista anda aí a fazer isso. Só que... Eu também havia uma coisinha que me fiz num dedo para fazer os arames. Pois, tenho. Eu estou a fazer isto aqui simples, mas eu tenho aqui dedeiras e tudo para meter aqui. Isso é uma veja, claro. Eu até costumo utilizar alicates maiores. Mas eu vou ver se consigo fazer com esta agora. Isto são-se muitas, não dá. Você nunca levou nenhum talão? Numa? Ai, quantos? É uma pessoa de descuidar. Esse camola? E sabes, e leva talão numa situação que tu nem te passa pela cabeça. É aí. É esta peça ser maior
ou mais pequena que a conta, e ela, quando eu vou com ela daqui a bater, ela passa-se para lá de trás, agarra-me aqui caçadas que chega a andar com isto inchado. Foi isso, acredito eu. Mas aí é que eu tenho muita conta, ela não. Isto não se dá. Pronto, está praticamente feito. Todos gostam muito da aventura que ele faz. Fica muito giro. Conhece ela no meio dos outros. Pois, claro. Está. É tudo certo. Só. Isto aqui são, e ali são os rabinhos dela. Os rabinhos São os dela. rabinhos. Estão já cortados. Os rabinhos. Você está só a falar. Está na parva. Mas você daquelas dos ratos não fazia. Não. Você que é que fazia só? Quem se ajudava só? Era só fazer as molas. Dobrava o arame que ele agora lá fez, enfiava as molas uma na outra, que eu que fiz aquela mola a enfiar, e depois apanhas ali ao lado e eu depois metia naquela E chegou a tentar fazer uma vez a uma peneira ou a um crivo? Não, isso não. Ah, só uma coisa que ele mandava fazer. Era cozer aquela, cozia. Era aqueles araminhos, botá-los para o outro lado, botá-los para o outro lado. Que ele depois ia com Não, o mas você também cozia lá um bocado de pano. Aí só quando eles faziam as peneiras de seda, Mas você cozia à mão ou. a máquina, ele alinhavava aquilo, porque aquilo era um quadrado. E depois, para fazer um redondo, tinha que pôr 4 quadrados, 4 coisinhas redondas. Para fazer o redondo. Para fazer o redondo. Ah, está bem. Ele alinhavava aquilo na máquina, na mão, e depois ia cozer aquilo à Era máquina. um quadrado em que as esquinas vinham ter aqui. Mas deixava aqui este canto, aqui outro, e aqui outro, e aqui outro. Faltava Sim. as 4 partes que não chegava. E então ela tinha Com um pano. com um pano branco, aquilo era cozido mais comprido. Pronto, ela só cozia aqui. Ela cozia, depois você é que aplicava. E depois eu vinha aqui. Apertava. Oh, só uma coisa, este rebordo é que segura tudo. Como é que tem algum termo específico? Portanto, há um nome. Porque esta parte de madeira, mas esta está por cima daquela. É você que corta dali também. É quando eu compro uma dúzia de madeira, isto era comprado às dúzias, vem. Já vem as cintas, se calhar. Já vem aquela... Sim. Com as cintas. Pronto. Era esse pormenor. Em Sim. que na peneira Sim. é encaixar para depois pregar com preguinhos miúdos. Sim. E no crivo é para fazer este aqui. Sim. Eu pensava que era que você chegava aqui e podia ser você a cortar. Não, já vem pronto. Já vem para dar. Só se por acaso às vezes se enganavam. E se calhar teve na altura que não vinha, e eu naquele motor ali fazia 3 tiras de cada. Certo. Pronto, era só isso. A viária deixou, os comboios deixaram de funcionar, e então todo este material tinha que se ir buscar, e até mesmo arames e tudo. Portanto, que agora o último arame que eu aí tenho, deste mais consumível, deste mais que há aí arame de outras coisas que já não se gasta. E então era meu genro que ia comigo. Meu Luís. Perto do Porto. As fábricas. Perto do Porto. Há um sítio que chama-se Pigeiros, por cima de Santa Maria da Feira, um bocado. E íamos lá, falávamos com o homem daqui, e ele ia lá comigo. E houve uma altura que ele veio cá trazer também. E houve uma fase em que eu gastava ainda muito, e deixou de haver lá embaixo, e então ele mesmo vinha distribuir, vinha comprar material à alverca, e então passava por aqui e deixava-me aqui material, deixava-me aqui rolos de arame das centeiros, rolos de arame. Só uma coisa, você deixou de trabalhar mesmo nisto há quantos anos? Foi desde a sua doença? Esse problema? Foi desde 96, foi quando eu tive... Teve o problema de uma vez? Não, tive um infarto. O infarto, foi infarto, exatamente. Depois de lá, andei aqui na Brandes, estive aqui. Nem o médico queria que você trabalhasse, nem nada? Não, foi com o Dr. Valério. O Valério, já lá fui. Ainda ali está. Já fui. Depois foi com ele ali, ele depois no fim, eu estive lá um mês e tal, isto disse no dia 7 de maio, no dia 7 de fevereiro de 96, e quando foi um mês e tal depois, ele mandou-me para casa. Mas isto ia para cá, isto a coisa começou a piorar. Eu arranjei alguém conhecido para ir para Coimbra, e então fui para o hospital, cheguei lá, estava com princípios de outro infarto, e então caminhei para lá. Ia para lá, chegava aí através do Dr. Bernardo. 3 em 3 meses. Depois já pouca paciência tinha já para trabalhar, queria sentir-se bem. Dizia mesmo que eu estava numa situação que não escuta, nem me esforçar. Diga-me lá para que é que serve esta rede aqui em cima desta braseira? Hã?
Isto É até- para secar a roupa, Diga. quando está a chover e a roupa não se enxuga, e a gente punhamos ali brasas e punha isto em cima e enxugava a roupa ali assim, até as fraldinhas das minhas filhas e tudo, ele enxugava. Das fraldinhas e dos outros. E vendia isto na feira, não era? E também vendia. E também vendia, na a feira. pessoa cá para fora, cá da terra. E também se a gente pusesse ali um gato baixo, ele também não fugia dali.